Tô falando um pouquinho mais baixo porque eu tô na casa dos meus pais na Bahia e eles já foram dormir e vocês também vão ouvir um monte de barulho de carro passando aqui atrás. Porque a gente mora numa rua muito movimentada. É... Mas enfim, meus pais já foram dormir, eu tô gravando de madrugada, então não vou falar muito alto pra tentar não acordar eles. Aí vocês me perdoem. Também não queria deixar de gravar. Então, gente, tô passando rapidinho pra poder gravar um vídeo de Natal, de fim de ano, pra poder mandar desejo de Feliz Natal pra vocês. Tava meio sem criatividade de como que ia fazer esse vídeo, como que ia pensar esse vídeo, mas eu não quis deixar de gravar essa mensagem porque eu acho que agora, na época do Natal, é um momento importante pra gente trocar mensagens de positividade, principalmente pra nós que somos LGBT, porque nem sempre é uma época muito fácil pra gente, né? A gente às vezes tem que aguentar o tio do pavê fazendo piadinha homofóbica, tem que aguentar aquele primo bolsominion fazendo comentário desagradável. E isso quando a gente tem condição de passar Natal com a nossa família, o que nem sempre é uma realidade na vida de muitas pessoas LGBT que experimentaram a rejeição e foram expulsas de casa. A gente experimenta esses sentimentos, essas dificuldades o ano todo, mas especialmente nessa época em que tem todo esse clima natalino, com toda essa vibe familiar, nessa época as coisas ressoam na gente de forma um pouquinho mais forte, um pouquinho mais pesada às vezes. Então eu acho que toda mensagem positiva, toda energia boa que a gente puder trocar é bem-vindo. Então resolvi gravar esse vídeo pra poder mandar um monte de energia positiva e um monte de amor pra vocês. E aí, como parte dessa troca de energias positivas, eu também fiquei com muita vontade de dividir com vocês uma coisa muito bonita que aconteceu na minha vida hoje, que sei lá por que eu tô contando exatamente, mas é porque eu acho que dividir isso pode ser legal e pode ser bacana. Inclusive porque não foram muitas vezes aqui no canal em que eu falei da minha relação com a minha família, e eu ainda quero falar um pouco mais disso, mas já que eu tô tocando nessas questões todas, acho que é uma ocasião legal pra poder compartilhar essa história com vocês. No ano passado, quando eu vim pra cá, pra Bahia, pra casa dos meus pais, pra poder passar Natal aqui, uma parte de mim tinha um pouco da sensação e da suspeita de que o Natal do ano passado seria o meu último Natal com a minha família. A gente tinha vindo de um ano muito cheio de desentendimentos e de milhões de questões por causa da minha sexualidade, por causa da minha militância. E a gente teve muitos problemas com a família mesmo, a gente reduziu o nosso contato por muito tempo. E quando eu vim pra casa no fim do ano pra poder passar o Natal e as férias aqui, eu vim um pouco com aquele desafio de precisar conversar sobre algumas coisas e colocar algumas coisas na mesa e resolver essas nossas questões, resolver esses nossos desafios, assim. E eu vim com a decisão de que eu não ia abrir mão de mim, abrir mão da minha realidade, abrir mão da minha existência por conta dos conflitos e das diferenças de pensamento e de ideia que eu tinha com a minha família, com os meus pais principalmente. E uma consequência possível dessa minha decisão era talvez a possibilidade de ter que cortar contato com a minha família. Se a gente não chegasse numa negociação, se a gente não chegasse num acordo, se a gente não desse conta de se entender, eu sentia que eu ia ter que cortar esse contato, mesmo sendo um contato que é muito importante pra mim, porque eu, particularmente, tenho uma relação muito forte, muito próxima com a minha família, assim. E não foi fácil ter essas conversas e resolver essas questões e tentar estabelecer acordos sobre essas coisas, mas eu acho que a gente fez um exercício que eu sempre aprendi a fazer na minha relação com os meus pais aqui na minha casa, que foi o exercício que a gente tentou fazer junto de lembrar por que a gente se ama. Essa é uma coisa que em todos os momentos de dificuldade eu aprendi com a minha família aqui, da importância da gente lembrar do quanto a gente se ama. Isso não resolveu magicamente os meus problemas e as minhas diferenças com os meus pais, mas hoje, um ano depois de todas essas confusões e de todas essas discussões que aconteceram, hoje, um ano depois, eu me vi aqui na cozinha da minha casa, sentada na mesa com o meu pai, os meus irmãos e a minha mãe, e a gente tava conversando sobre a vida e se atualizando sobre a vida, e o meu pai tava mais uma vez me dizendo sobre a dificuldade que ele tem de lidar um pouco com a minha realidade, com a minha sexualidade. Mas foi uma conversa tão mais franca e tão mais aberta, um sinal muito pequeno, mas que pra mim foi muito significativo, foi ele conseguir falar a palavra namorado no masculino, pra poder
falar comigo e de entender que um dia ele sabia que, sei lá, ele ia ter que conhecer os netos e que talvez ele ia ter que conhecer o meu companheiro e que daqui até lá ele ia ter que se preparar muito pra isso, mas só de conseguir ver esses sinais de abertura que foram coisas tão difíceis de acreditar que podiam acontecer, foi bom, foi bonito, foi importante pra mim hoje. E eu tô muito feliz de que o ano passado não precisou ser o meu último Natal com a minha família. Eu tô muito feliz que a gente escolheu lembrar o porquê que a gente se ama. Eu tô muito feliz de poder estar aqui hoje de novo e de poder ter esse momento franco e aberto com as pessoas que eu amo, com as pessoas do meu entorno. E ver esses sinais de que as coisas podem amadurecer e de que as coisas podem caminhar um pouco mais quando a gente está disposto a fazer esse exercício de lembrar das razões pelas quais a gente se ama. E enfim, contar isso é um jeito de tentar mandar um pouco de energia positiva pra vocês, de tentar trocar e compartilhar essa felicidade toda que tá me tomando hoje com vocês. E eu não tô contando essa história pra romantizar as coisas ou pra dizer que tá tudo bonito e que a homofobia acabou e que todos os pais vão mudar completamente e aceitar completamente os seus filhos LGBT e que as coisas vão ser fáceis. Não é isso, assim. Mas é porque nessa época, às vezes, é muito difícil da gente ter esperança. Nessa época em que esses desafios, essas dificuldades ressoam tão forte dentro da gente, é muito difícil acreditar que as coisas podem ser melhores, é muito difícil acreditar que existe amor, é muito difícil a gente lembrar por que a gente ama as pessoas. E o que eu quero compartilhar é isso, assim, é que mesmo com toda essa dificuldade e mesmo com todo o desafio que existe para que a gente mantenha a esperança, que a gente tente lembrar por que a gente se ama. E esse não é um exercício só pra nós LGBTs fazermos, não. Esse exercício não é um exercício que pode ou que deve ser solitário. Se você é pai ou mãe de uma pessoa LGBT e tá vendo esse vídeo, entenda que esse exercício é um exercício que só vai dar certo se ele for feito numa mão dupla. É um exercício que precisa ser feito por todo mundo, mesmo quando você não dá conta de entender completamente a realidade do seu filho, e mesmo quando existem diferenças de pensamento, de perspectiva, de compreensão da vida, tente lembrar das razões pelas quais vocês se amam. E se você é uma pessoa cis heterossexual que tá vendo esse vídeo e que tem uma pessoa LGBT na sua família, uma pessoa LGBT que tá enfrentando dificuldade, que tá passando por problemas e que certamente vai ter dificuldade pra se sentir acolhida hoje, seja a pessoa que vai lembrar pra essa outra pessoa LGBT por que ela é amada, por que ela deve se sentir amada. Que a gente consiga fazer desse exercício um exercício coletivo pra que amor e acolhimento não sejam um privilégio pra ninguém e que a gente consiga, no meio de toda a dificuldade, no meio de todos os problemas, não perder a esperança e entender que ainda é possível encontrar amor. Às vezes é preciso ser realista de que esse amor não vai ser encontrado na família. Hoje muitas pessoas LGBT vão passar a sua ceia, vão passar o seu momento de Natal com amigos ou com a família de outras pessoas, mas é importante que a gente ainda consiga encontrar amor. Que você consiga lembrar das razões pelas quais você ama a sua família, que você, que é familiar de um LGBT, consiga lembrar das razões pelas quais você ama essa pessoa, que você consiga lembrar das razões pelas quais você ama os seus amigos e as razões pelas quais você gosta de estar na companhia deles, que a gente consiga, no meio do mar de dificuldade, de desafio e de desesperança, que a gente consiga lembrar por que a gente se ama. E isso é uma coisa que eu desejo pra vocês em todos os dias da vida, mas particularmente agora, nesse Natal. Que vocês consigam encontrar amor. Um beijo gigante pra todo mundo e um Feliz Natal. Tchau, tchau.